Fala, gente boa, Aurivaldo na área. O uso do farol baixo em rodovias ainda é obrigatório? Saiba a resposta depois da vinheta. Fala, gente boa, Aurivaldo na área. Trazendo aí mais algumas informações acerca do Código de Trânsito Brasileiro, dessa vez concernente ao uso do farol baixo durante o dia nas rodovias. É obrigatório? Não é obrigatório? Quais são os tipos de rodovias que têm essa obrigatoriedade? A gente vai saber já já. Antes disso, deixa aí embaixo a sua curtida e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que isso é muito importante para nós. Então, depressa ao que interessa. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz aí a disposição sobre o uso do farol durante o dia nas rodovias. Então vamos lá ver o que é a Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, fala acerca da utilização dos faróis nas rodovias. Então o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala assim: o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então está aí o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 40, ele traz esta determinação de os veículos se utilizarem de luz baixa durante o dia nas rodovias de pista simples. Mas antes de a gente dar uma massificada, uma explicada aí sobre essa questão do uso do farol baixo nas rodovias, é importante a gente relembrar, porque para os condutores que já são aí habilitados, que já dirigem há bastante tempo, ele tem o dever de saber quais são os tipos de rodovia, o que é uma rodovia de pista simples, o que é uma rodovia de pista dupla, e quais são as posições do farol. Então, vou explicar rapidinho a diferença entre rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla. Acompanhe comigo aí. O que é uma rodovia de pista dupla? Rodovia de pista dupla é uma via rural, uma via pavimentada. E aí, por que ela é de pista dupla? Porque ela tem duas pistas. Então, uma pista os veículos em um sentido e outra pista os veículos em sentido contrário. Duas pistas separadas, por isso que ela é rodovia de pista dupla, duas pistas. Na contrapartida, nós temos aí uma imagem de uma rodovia de pista simples. Por que rodovia de pista simples? Porque é somente uma pista e esta única pista ela é dividida no meio. E aí, mão dupla, vai carro e vem carro na mesma pista. Então, tem a diferença entre rodovia de pista dupla e rodovia de pista simples. Já para adiantar, o código ele estabelece que o uso do farol baixo durante o dia deve ser utilizada somente em rodovia de pista simples. Então, exclui as rodovias de pista dupla e a gente inclui somente as rodovias de pista simples. E aí, uma outra informação importante também é sobre os estágios do farol. Claro que os condutores eles devem saber ou deveriam saber que o veículo ele tem o farol do veículo ele tem 3 estágios e a gente vai só dar uma recapitulada, uma relembrada nos estágios desse farol. Então, o farol do seu carro ele é alto, ele pode ser baixo e também ele pode ter a luz de posição. E a gente vai saber aí a aplicação de cada uma delas. E a novidade é o DRL. Professor, o que é DRL? É uma sigla em inglês que significa luz diurna. Então, DRL está aqui a nomenclatura em inglês e traduzindo em português significa luz diurna. Então, alguns veículos eles já estão saindo de fábrica agora com essa luz diurna, mas fique tranquilo que a gente vai saber, a gente vai conhecer, a gente vai ver o que é esta luz diurna. Então, continuando ainda com o farol, com os estágios do farol, aqui esse veículo ele está se utilizando de um farol alto. Quando que eu posso utilizar o farol alto do meu carro? Em 3 circunstâncias. Então, quando que eu posso utilizar o farol alto no meu veículo? Em 3 circunstâncias. Primeiro, estou trafegando em uma via à noite e esta via não tem iluminação. Aí, nesse caso, eu posso utilizar o farol alto. Estou trafegando à noite em uma via sem iluminação, aí eu posso utilizar o farol alto. E o detalhe, aliás, 2 outros detalhes. Primeiro,
Tem carro na minha frente, eu estou seguindo algum veículo? Ah, tenho um veículo na minha frente, então eu não posso utilizar farol alto. O outro detalhe é, tem algum veículo em sentido contrário à minha via? Então, se tem algum veículo em sentido contrário, também eu não posso utilizar farol alto. Então, está aí a determinação do código. Nas vias não iluminadas é quando eu posso utilizar o farol alto, nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então é quando eu posso me utilizar do farol alto. Quando eu utilizo o farol baixo, vamos lá ver o que o código diz. À noite, então eu tenho a obrigação de utilizar farol baixo à noite. Detalhe, professor, a via ela está muito bem iluminada. A prefeitura ou o órgão de trânsito do estado, da União, iluminou com a rodovia ou a via urbana com luz de LED, está muito claro. Ainda assim, eu preciso utilizar o farol baixo? Obrigatoriamente, tem que utilizar. O outro detalhe é, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Entrou no túnel, liga o farol baixo. Tá neblina aqui muito intensa ou a neblina muito menos densa, tem que utilizar o farol baixo, é obrigatório. Então tem que utilizar o farol baixo. O que é a luz de posição? Luz de posição, eu trouxe aqui uma imagenzinha de um veículo, e esse veículo ele está se utilizando da luz de posição. A luz de posição é aquele estágio do farol mais fraquinho, muitos chamam aí de lanterna, liga a lanterna do veículo, pronto, essa aí é a luz de posição. Quando que eu devo utilizar a luz de posição do meu veículo? Está aqui, à noite, é o que o código estabelece no artigo 40, à noite, as luzes de posição do veículo, a luz de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, nessas condições, nessas hipóteses, eu posso utilizar a luz de posição, aquela luz fraquinha. Professor, à noite eu estou com o meu veículo em movimento e a via é bem iluminada, eu não posso utilizar a luz de posição? Não, a resposta é não. Negativo para a luz de posição com o seu veículo em movimento. Então, só quando o seu veículo estiver parado ou estacionado, embarcando ou desembarcando passageiro, carregando ou descarregando mercadorias. E aqui, esta novidade aí para os condutores, que é a DRL, ou as luzes diurnas. Por que eu fiz questão de colocar a imagem de uma luz diurna? É porque às vezes a gente comenta, se a gente fala com algum condutor ou com algum candidato a motorista, para que ele não tenha esse trabalho de se imaginar o que seria uma luz diurna, tá? Então eu trouxe aqui a imagem de uma luz diurna ou uma DRL. Alguns veículos estão sendo produzidos agora no Brasil com essa luz diurna. Já sai de fábrica com essa luz, e o próprio Código de Trânsito, na alteração que a Lei 14.071 traz, a lei foi de 2020, mas ela entrou em vigor aí 6 meses depois de quando ela foi sancionada pelo presidente. E aí, a partir disso, dessa mudança na lei, essa luz de uso diurno, essa luz de uso diurno, ela pode substituir o farol baixo nas rodovias de pista simples. Pois é, se o seu carro tem essa luz diurna e você está trafegando em uma rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano, você está desobrigado de utilizar o farol baixo. Você não precisa utilizar o farol baixo, contanto que o seu carro tenha a luz diurna e ela esteja acesa. Então não é somente ter, ela precisa estar acesa. E aí, professor, meu carro não tem essa luzinha, meu carro é um pouquinho mais antigo, não tem a luz diurna. Tranquilo, sem problema. Não tem luz diurna, acenda o farol baixo do seu veículo. Ele é obrigatório. Mas se tem a luz diurna, aí você pode deixar o farol baixo desligado. Agora, na contrapartida, uma recomendação da direção defensiva é que, mesmo que você esteja com a luz diurna acesa, é importante que você ligue o farol baixo, porque o princípio básico da direção defensiva é ver e ser visto. O farol baixo chama a atenção de outros condutores mais rapidamente e isso diminui a chance de um acidente. Então, legalmente falando, o farol baixo não é obrigatório quando o seu veículo tem a luz diurna acesa. Defensivamente, é importante que você ligue o seu farol baixo para você ver e ser visto. Então, para finalizar esse vídeo rapidinho aqui, se ligue porque nas rodovias de pista simples, fora do perímetro urbano, a luz baixa é obrigatório, o farol baixo é obrigatório, a menos que
o seu veículo tenha a luz diurna. Se o seu veículo tem luz diurna, o farol baixo você não tem obrigação de utilizar, mas contanto que essa luz diurna ela esteja acesa. Então tá aí para vocês mais uma dica importante, trazendo aí as alterações do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 40, que foi alterado pela Lei 14.071 de 2020. E aí trazendo essa informação para você, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido e nos aguarde aí no próximo canal. Não esqueça de dar curtidinha e em breve estaremos de volta. Aquele abraço, fui gente boa!